Meus irmãos, graça, misericórdia e paz. Que alegria, que prazer, de verdade, estar com os irmãos aqui. Muito comum, né? O pregador falar, obrigado, que alegria, que prazer. Mas é verdadeiro, é do espírito, é da alma. Deus seja louvado por estar aqui. E pela amizade, né? De muito tempo que eu tenho com o Reinaldo. Desde a família, Deus me deu o privilégio de conhecê-los quando era pastor lá em Contagem, Minas Gerais. E agora, além de conhecê-lo, conhecer a Adriana, e por eles conhecer o pastor Messias, pessoa fina, que pessoa, gente boa. Nós nos conhecemos ontem, obrigado. E já me identifiquei logo, ainda mais quando é assembleiano. Eu nasci dentro da Assembleia de Deus. Meu pai era pastor da Assembleia lá em Minas Gerais. E faleceu em 1989, com 42 anos. Estava tirando os andames do prédio da igreja, caiu, bateu a cabeça, deu traumatismo craniano, faleceu, tinha 11 anos de idade. E aí até os 13 anos fiquei na igreja, depois saí um pouquinho para dar uma bagunçada lá fora. Com 19 anos retornei para os caminhos do Senhor. Com 21 casei-me com a Fabiana em 15 de maio de 1999. E com 22 para 23 já era pai do Daniel, que hoje vai fazer 19. E com 24 fui consagrado ao ministério pastoral. Comecei a comunidade evangélica Oasis lá no centro de Contagem. Foi quando eu conheci o Reinaldo, a família dele. Na verdade nos conhecíamos antes, na época da Assembleia. E ali eu pastoreei por quase 16 anos. Quase 16 anos. Em janeiro de 2017, o Senhor, talvez eu fale um pouco isso no momento em que estiver ministrando a palavra. Deus inclinou meu coração da minha família, para nós nos mudarmos para Cabo Frio, no Rio de Janeiro. E ali nós ficamos 2 anos. E agora em 6 de maio nós viemos para cá. Paramos primeiro em Orlando e hoje eu estou morando numa cidade próxima a Boston. E hoje estou aqui, né? Hoje estou aqui. Me senti muito honrado pelo convite dele, pela distância. A gente fica se perguntando, por quê? O que leva uma pessoa a te convidar, apesar de uma distância e toda a dificuldade. Estou trabalhando lá, então sair, os irmãos sabem do ritmo aqui, sair do trabalho é difícil. Eu trabalho domingo também, estou trabalhando todos os dias, exceto segunda. Mas fiquei muito honrado pelo privilégio que Deus me deu de algum tempo, né, de uma época preciosa, poder ministrar a vida do Reinaldo e estar aqui com os irmãos hoje. Deus seja louvado. Um abraço da minha esposa Fabiana, dos meus filhos Daniel, Gabriel, David, Benjamin. Tenho 4 filhos. No Brasil eu era professor de educação, além de ministro do Evangelho, eu dava aula de educação financeira. E aí o pessoal, meus alunos diziam assim, eu não entendo como um professor de educação financeira faz 4 filhos. Nunca consegui entender. E eu disse para eles, eu treino os meus filhos para que quando eles tiverem 30, 35, cada um deles vai me dar $2.000 a minha aposentadoria. Então, os meus filhos são ativos, são bens ativos. Brincadeiras à parte, meus irmãos. Então, trago um abraço da minha família. Deus abençoe. Quem sabe Deus vai preparar um momento para eles estarem juntos aqui com os irmãos também. A família muito linda. E amo vocês, queridos. Amo vocês porque nós um dia iremos morar juntos no céu. Amo vocês porque somos irmãos em Cristo. A nossa amizade, a nossa irmandade, ela foi gerada 2000 anos com o derramamento do sangue de Jesus no Calvário. Deus seja louvado. Irmãos, eu vou, antes de pregar, eu vou cantar aqui uma canção. E tem um porquê. Eu posso usar o violão e o microfone aqui? Não dá? Vem aqui ou eu vou aí? Dá para vir aqui? Então tá bom. Obrigado. Eu gosto muito de cantar. Afinal nós vamos tocar todo mundo aqui, os meninos da banda aí. Eu quero muito cantar com eles. Mas o meu filho Daniel, ele foi negado, o visto dele. Fomos todos em família no consulado. E aí a moça aprovou todo mundo e negou o Daniel. Entristeceu muito a gente. Claro que pai ficaria triste por isso, mas entristeceu muito porque o Daniel queria mais do que todo mundo estar aqui.
Vou, com certeza. Deixa eu ir lá. Aí. Procurando a paleta aqui, tem. Se tiver fácil, viu, irmãos? Tem não, né? Não, você vai no dedão mesmo. Então tá bom, não precisa. Alguém tem paleta aí, rapaz. Obrigado, Deus te abençoe, irmão. Obrigado. E aí, irmãos, nós fomos todos em família no consulado, aprovaram todos nós, exceto o Daniel. Isso foi um choque, foi muito triste para nós, porque o Daniel, o sonho de estar aqui era dele. Ele queria muito estar aqui. E aí ele ficou lá, tem um irmão meu cuidando dele, e nós viemos para cá. E aí ele conversando comigo, pai, por quê? Eu jejuei, eu orei, por que Deus fez isso comigo? Eu disse, meu filho, não sei. Mas na hora o Espírito me trouxe uma canção, que é essa canção que eu vou tocar aqui agora. E aí eu mandei essa música para ele, falei, apenas ouça essa canção. E ela diz assim: eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti, porque tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Você crê nisso? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Cante mais uma vez essa canção. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Não apenas cante, sinta e creia nisso, vai. Mas também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Jesus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. E é por essa razão que nós declaramos assim, olha, tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, Jesus.
Pode erguer as mãos e declara de novo: tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, Jesus, por ti, meu Cristo, tudo deixarei. Então tem coisas que você não entende, e se você não entende, confia. Se for possível, diga para esse lindo, para essa linda que está do seu lado: olha, se você não está entendendo, apenas confie. Deus sabe o que está fazendo. Porque Deus fez isso, nós não sabemos até agora. Não cabe a gente saber, cabe a gente viver, aceitar, entender que Ele faz o melhor. Amém, meus irmãos? Primeiro livro, na verdade, primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo de número 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 11. Eu vou aguardar para que os irmãos encontrem e depois faremos uso da palavra de Deus. Quem trouxe a Bíblia livro, só levanta a mão. E a Bíblia digital, a Bíblia celular? Acho que o celular acha mais rápido, né? Vamos lá. Se bem que não, lá na classe lá, a irmã Patrícia estava com o livro e achou mais rápido que a galera do celular. Então, quebrou esse mito. Prática, né? Primeiro de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Quem achou, diga amém. Amém. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo cheguei a ser homem, e como homem, acabei com as coisas de menino. Repetindo, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, raciocinava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Agora eu sou homem. Obviamente, irmãos, Paulo está usando uma linguagem figurada para falar de maturidade. E eu gostaria de contar um pouquinho de quase 20 anos de ministério pastoral. Pouquinho, eu vou contando algumas fases pelas quais Deus me permitiu passar. Quando o Reinaldo me mandou o flyer, o banner, a proposta do culto, do tema do culto, fortes, para quê? É para quê? Por quê? Fortes para quê? Eu achei aquilo incrível, grande pergunta. Tá, eu sou jovem, e se não sou jovem, já tenho uma idade mais avançada, eu tenho saúde. Por quê? Qual a razão de eu estar aqui? Qual é o propósito de Deus na minha vida? Qual que é a minha missão de vida? Por que Deus me plantou nessa terra? Por que Deus resolveu me colocar no palco da existência? Fortes, para quê? Vivos, para quê? Saúde, para quê? Dinheiro, para quê? Então, por quê e para quê que nós estamos aqui? Essa é uma grande pergunta. E pensando nisso e buscando ao Espírito Santo, Deus trouxe uma palavra ao meu coração. Eu, como disse para os irmãos agora há pouco, na introdução, eu nasci praticamente, fui criado dentro da igreja, especificamente da Assembleia de Deus. E com 21 anos eu estava fazendo um seminário, Cristo para as Nações, parece que a sede dele é até aqui em Dallas. Estava fazendo ele em Belo Horizonte, pastor Gary Haney, salvo engano, John Haynes, enfim. Estava fazendo o seminário com eles e Deus então desafiou o meu coração para poder iniciar o meu ministério naquela época. Irmãos, sair da Assembleia de Deus e começar o ministério naquela época era uma coisa absurda. As minhas raízes eram completamente aprofundadas na Assembleia de Deus. Meu pai se converteu lá, minha mãe tinha quase
30 e tantos anos de Assembleia de Deus, meu tio era pastor lá, os meus antepassados eram crentes, meus avós, mais de 50 anos na Assembleia de Deus. Então, falar para eles que eu estava saindo da Assembleia de Deus naquele tempo, para começar o meu ministério, aquilo era absurdo, era fruto de uma mente rebelde, de um garoto, de um jovem que estava querendo se aventurar na vida. E começamos então o nosso ministério. Ali eu fiquei 17 anos, quase 17 anos, na verdade quase 16 anos como pastor. Depois mudei para Cabo Frio, me tornei um pregador itinerante, um professor, como eu disse para os irmãos, e agora estou aqui. E em Cabo Frio eu fui fazer uma leitura desses anos de crente, desses anos de ministério, o porquê das coisas, o para quê, né? Que isso é muito importante, a gente está sempre fazendo essa reflexão. E vindo para cá, quando o Reinaldo me convidou para estar aqui, eu refiz essa reflexão, coloquei alguns pontos que eu gostaria de partilhar com os irmãos aqui nesta manhã. Quando eu era menino, eu fazia coisas de menino, mas agora eu sou adulto, logo deixei para trás as coisas de menino, eu não sou menino mais. É evidente, nós estamos num processo de maturidade sempre, de evolução sempre, mas chega um momento em que a gente precisa deixar de tomar leite, a gente precisa comer uma comida mais forte, não é verdade? O escritor aos Hebreus disse: a essa altura vocês já deveriam ser mestres, no entanto vocês ainda precisam de leite. Então é um momento que Deus nos desafia a vivermos uma vida mais madura. E pode parecer esquisito ministrar uma palavra dessa numa reunião de juventude, mas especificamente para os jovens, que Deus tem esse desafio. Não é você deixar de ser adolescente, não é você deixar de ser jovem, se você é neófito, ou seja, se você é novo na fé, não é você querer dar o passo maior do que a perna e fazer coisas de um crente mais experimentado, mais maduro, não, é respeitar as etapas, mas é se aproximar de Deus e viver uma intimidade maior com Deus, viver algo diferente com Deus, experimentar Deus de verdade, é deixar de fazer porque o pai faz, é deixar de fazer porque o pastor mandou e começar a fazer porque teve de fato uma experiência real, profunda com o Espírito Santo. Isso é maturidade. De tal maneira, irmãos, que os anos não podem trazer maturidade, não confunda isso, querido. Existem pessoas que têm muita idade, mas a única coisa que os muitos anos fizeram na vida dele é ajudá-lo a colecionar doenças e ruga e cabelo branco na cabeça. Não tem experiência com Deus, não tem história de fato, não aprendeu nada com as experiências no passado. Porque a pior coisa que existe, na verdade, pior do que viver experiências difíceis é não aprender nada com elas. Então as experiências existem para nos amadurecer, para nos fazer deixar de ser meninos, para podermos sermos adultos, vivemos uma vida madura, de fé autêntica, verdadeira. Eu vou para o culto não porque o líder me convidou, eu vou para o culto porque eu sinto que é preciso estar lá para alimentar a minha alma, para aprimorar a minha vida em comunhão com os meus irmãos e para evoluir como pessoa e como servo de Deus. Então é esse o chamado de Deus para nós nesse tempo. Tempo de maturidade. Deixar de ser menino. Maturidade. 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 Aleluia. E aí, irmãos, eu gostaria de falar algumas coisas que eu aprendi nesses anos com Deus, que me fizeram amadurecer. E na verdade eu quero intitular essa fala, essa reflexão agora pela manhã, no tempo que tenho para ministrar. Eu quero falar sobre as duas fases, o tempo da emoção e o tempo da convicção. Sempre que você começa alguma coisa, sempre que você, seja o casamento, como os irmãos testemunharam, seja uma empresa nova, seja um ministério novo, seja um trabalho novo, seja um estudo novo, uma profissão nova, sempre que você começa, sempre, isso é muito natural, faz parte da vida, você começa motivado, movido pela emoção. Tudo que você começa é pela emoção, tudo, e isso faz parte, isso é bom, mas isso não é tudo. Existe um momento em que nós vamos vivendo experiências que nós temos que passar da fase da emoção para a fase da convicção. Eu me lembro em 2002, quando eu fui consagrado ao ministério pastoral com 21 anos, com 23 para 24 anos,
que eu achava a coisa mais linda, mais incrível, mais honrosa, alguém esquecer meu nome e me chamar de pastor. Eu perdi o nome. Era pastor, podia ter 10 pastores na igreja, se chamava de pastor. Não é? Pastor, eu achava aquilo mágico, achava aquilo demais. Eu, pastor? Uau! Quando eu pregava, sabe, quando eu preparava os meus sermões e pregava, e percebia que havia uma reciprocidade, percebia que a igreja recebia, que alguém me elogiava, uau! Aquilo era demais, aquilo era extraordinário. Quando a minha esposa me elogiava no início do casamento, aquilo era demais. Quando eu era elogiado por algum trabalho, por algum serviço prestado, aquilo era demais. Por quê? Eu estava na fase da emoção. Quando alguém me convidava para pregar, que demais! Eu estou sendo convidado para pregar. Sabe, se fosse grandes congressos, aí era melhor ainda. Uau! Que demais! Mas aí você está no ministério, você começa a viver experiências com Deus, experiências naturais de quem aceita o episcopado. Como, por exemplo, um rapaz me liga e fala assim: o senhor pode vir visitar como pastor, achando tudo mágico, tudo bonito, recebendo salário e vivendo só do ministério. Uau, que demais, eu nunca imaginei que eu poderia trabalhar na igreja e viver só da igreja. Era pouquinho, mas era demais. E de repente alguém liga e fala assim: você podia vir na minha casa que a minha esposa não está dormindo à noite, e aí você podia vir aqui para aconselhá-la, para orar com ela. Fase da emoção. E aí eu vou lá, eu sou o pastor, vou lá orar. E eu estava na cozinha dele, era mais ou menos umas 9 horas da noite, um lugar escuro, longe da minha casa não tinha carro. E aí era um lugar escuro, muito esquisito, sem asfalto. E eu fui na casa dele, cheguei lá 9h30 da noite, sem carro, e comecei a ouvir a mulher dele, o casal. É porque ela não dorme, é porque ela não está bem. E aí eu falei, e comecei a dar aqueles conselhos: olha, mas confia em Deus, descansa no Senhor, você não tem motivo, você tem um marido bom, filhos bons e tal. E ela olhou para mim e disse assim: obrigado. Mas você não precisa falar nada disso não, meu pai toda noite vem e me fala isso, ele me aconselha, me dá uns conselhos. Eu falei: então, se você tem um pai bom que te dá conselho, durma em paz, descansa em Deus. O marido virou para mim e falou: pastor, tem 7 anos que o pai dela morreu. Eu falei: como assim ele vem toda noite aqui na sua casa? Não, ele vem na beira da minha cama e começa a conversar comigo e tal. Naquela hora, irmãos, eu falei: Jesus, eu achei que o buraco era mais em cima, e agora, o que eu faço? Porque seminário não ensina você a expulsar demônio, não é verdade? Você não aprende assim, ó, vem cá, manifesta o demônio, é assim que amarra, assim que solta, é assim que manda embora. Eu não aprendi isso, eu via na prática, mas eu não tinha aprendido isso. E essa mulher fala para mim que o pai dela dava conselho para ela. Eu falei: Jesus, e agora? Eu falei: bem, então acabou o papo, vamos orar. E comecei a orar e manifestou o demônio nela. Aí expulsei, manifestou de novo, expulsei. Era 11 horas, 11h30, e eu sem carro, no fim do mundo. E aí, irmão, você começa a ver que nem só de elogio na pregação viverá o pastor. Você começa a ver que o buraco é mais embaixo, o trem é difícil. Expulsando, e o marido que era novo convertido segura, e eu mando soltar, ele manda amarrar, uma confusão. E eu no espírito assim: Jesus, como é que faz? Jesus, me ajuda, Jesus, eu mando o capeta embora, ele é mais forte que eu, o que está acontecendo? Enquanto eu orava, o Espírito Santo me falou: meu filho, pergunte o nome do Espírito que está nela. E eu entendi o texto quando Jesus perguntou àquele demônio que estava no gadareno o nome dele. O Espírito me trouxe luz e eu disse: qual é o nome do Espírito que está aí dentro? 7 demônios, porque somos 7. E o Senhor começou a me dirigir, irmãos, naquela ação. O seminário pode formar um pastor, um pregador, mas ele não forma o profeta. O que faz o profeta é a unção do Espírito Santo. Isso se ganha na oração. Eu vivi a vida orando nos montes, e o Senhor falou comigo: convida o chefe dos 7 demônios para manifestar. Enquanto estava ali orando e manifestando, irmãos, ela ficava quietinha. Quando eu disse assim: em nome do Senhor Jesus, você que comanda esses 7 espíritos no corpo dela, manifesta você aqui agora. Aquela mulher
virou o cão chupando manga e começou a quebrar as coisas, aquela coisa terrível. E no nome de Jesus eu disse, e já era meia-noite, uns quebrados, no nome de Jesus, você dá a mão, o 7 sai dela agora. Ela ficou liberta e nunca mais teve problema. Aí eu saí da casa dela, irmãos, naquele escuro, e lembrei, você lembra do pastor João Caetano? Pastor João Caetano, eu era menino, escutei o pastor João Caetano pregando e falando que ele expulsou um demônio, e depois que ele expulsou o demônio apareceu no caminho para ele e falou, você me expulsou lá, agora eu vou te arrebentar. E eu naquela rua escura, lembrei do pastor João Caetano e falei assim, e se esse demônio aparecer agora na minha frente aqui, e me arrebentar todo? A fase de menino estava sendo trabalhada. O menino estava aprendendo com o Espírito Santo nas lutas que o ministro precisa enfrentar, a amadurecer. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, mas agora eu amadureci. Deixei para lá as coisas de menino e faço coisas de homem. Quer desejo episcopado, excelente obra deseja. Seja preparado para ser moldado pelo Espírito, dono da obra. E aquele medo, eu orando, Jesus, não deixa o demônio aparecer aqui não, Senhor. Me guarda e me ajuda. E graças a Deus peguei o ônibus, cheguei quase 2 horas em casa. E assim, irmãos, eu comecei a viver experiências com o Senhor. Sabe? Comecei a viver experiências com o Senhor e Deus começou a me lapidar. Porque chega um momento que você tem que sair da fase de menino, da fase da emoção e passar para a fase da convicção. Já não achava tão bonito mais quando alguém falava pastor. Por que esse povo não fala meu nome? Que raiva! Pastor, chama de Admilson. Admilson, pronto, acabou. Puxa vida, pastor, é pastor para lá. E que raiva desse negócio de pastor. Porque você começa a viver o que de fato é o ministério pastoral, né, pastor? Tem um velório, todo mundo meia-noite, 1h vai embora. Fica só a mulher enlutada e o pastor dentro da igreja. Como é que ele vai embora? No outro dia, todo mundo, o pastor deixou a irmã sozinha com o defunto aí? Ele tem que ficar aí. O casal briga. Em vez de chamar a polícia, não, tem que chamar o bendito. E você fica no meio. Vai para um lado, depois eles se ajeitam lá, você fica feio com o lado que você disse que estava errado. Você fica ali tentando ser político. Calma, Jesus é bom, mas ele não não, calma, vai dar certo. E é aquela coisa. O menino começa a ser trabalhado. E aí, meus irmãos, eu aprendi algumas coisas que diferenciam a fase da emoção da fase da convicção. A primeira delas é que na fase da emoção, eu achava que eu sabia tudo. Eu era um garoto formado em teologia, explosivo para pregar, cheio de vitalidade, um cara que virava à noite preparando sermões, preparava os melhores sermões na minha cabeça, e pregava, e achava que eu sabia tudo, e achava que eu era a pessoa, sabe? E um jeito assim, temperamento colérico, aquela coisa de querer mandar, enérgico no falar, acho que dá para ver, né? Ia falar com o filho alguma coisa, menino, sua mãe já falou. Menino nem retrucava. Eu achava que eu era a pessoa, sabe? Eu achava que eu era o bambambam, o tal. E aí um dia, domingo pela manhã, nós tínhamos um culto domingo de manhã e outra tarde. Eu briguei feio com a minha esposa. Mas brigamos de ofensa em palavras. E eu era a pessoa que estava programada para pregar naquela manhã. E a minha mulher disse assim, eu nunca que vou à igreja para te ouvir pregar, depois que você falou comigo aqui. Você não é digno de subir lá hoje. Se você subir lá, você não tem vergonha na cara. Mas eu tinha que ir, irmão. Eu não tinha programado outra pessoa. Eu não tinha aquela cabeça de fazer discípulos. Liderança centralizadora, porque eu achava que eu era melhor que todo mundo, que eu sabia demais. Então era eu e mais eu. Era a trindade, eu e mais eu. E aí eu cheguei lá, todo mundo cantou, e eu ficava torcendo para a hora da pregação não começar, porque a palavra da Fabiana ficava dentro de mim. Você não vai ter coragem de pregar hoje, você não pode pregar hoje. Você não é homem de pregar hoje, porque você falou comigo aqui hoje. E eu peguei o microfone, olhei para os irmãos, e eu falei, você quer saber? Eu vou falar a verdade. Falei, meus irmãos, hoje eu briguei com a Fabiana e nós trocamos palavras ofensivas.
E eu não consigo pregar hoje. Eu não consigo pregar. Eu briguei com a minha esposa, eu não estou bem, então não vou pregar, vou passar para a palavra para o pastor Evani, que era um pastor que me assessorava na época, e eu vou sentar ali e vou ouvir a palavra de Deus. Irmãos, a igreja olhou para mim assim, num silêncio. Aí o pastor Zé Mário, que é tio do Reinaldo, falou assim, não, ninguém vai pregar então não, me dá o microfone. E a igreja assim, domingo de manhã, falou, irmãos, nós vamos orar pelo nosso pastor e terminar o culto. Falei, não, rapaz, deixa alguém pregar. Não, nós vamos orar e terminar o culto. Não tem clima para ninguém pregar aqui, não. O Espírito estava usando ele, aí ele orou, eu ajoelhei no altar, e ele orou por mim, a igreja orou por mim. Quando terminou de orar, nós ficamos lá até depois, se tivesse pregação, teria terminado antes, porque a igreja fez uma fila. E eles começaram a me cumprimentar. E um passar, pastor, Deus é contigo, nós amamos o Senhor, nós amamos a sua esposa. Mas aí, irmãos, o irmão Mateus, que hoje deve ter mais de 70, chegou perto de mim, um senhor, e olhou nos meus olhos. Disse assim, meu filho, eu já vi você pregar muitas mensagens aqui nessa igreja, mas a que você pregou hoje foi o melhor de todos os sermões que você já ministrou. Seja você e sempre fale a verdade. E naquele momento o Espírito estava desconstruindo a ideia de que eu era o bambambam, e de que eu sabia tudo, e de que há momentos que a gente precisa se humilhar e mostrar para as pessoas que nós somos apenas seres humanos, falíveis e que necessitam da misericórdia e da graça de Deus, e que com a mesma medida que a gente mede, também nós seremos medidos por Deus e pelas pessoas. Então, na fase da emoção, você acha que sabe tudo. Meu pai não sabe nada, meu pai... Eu me lembro, esse espírito afoito, jovem de muita oração, eu cheguei no altar da igreja e liberei uma palavra profética. Irmãos, Deus, não me lembro o que é. Deus vai fazer isso e aquilo, e se não fizer, eu não sou homem de Deus, e eu não prego mais a palavra. Viciado pelo modismo, viciado pelas coisas que escuta, sabe? Se eu não for homem de Deus e não cumprir até a data tal, eu não sou homem de Deus e não prego mais aqui. Não aconteceu nada do que eu falei. Nada. E agora? Eu subi no altar e pedi perdão. E disse, os irmãos acham que eu sou merecedor de continuar aqui, eu continuo. Você acha que não, eu vou embora. Eu achava que sabia. E descobri depois que tudo que eu sabia era uma gota em comparação com o oceano que eu desconhecia. Jovem que está aqui, irmão que está aqui, submeta-se, se humilhe debaixo da mão de Deus. Aprenda a servir, aprenda a ser sério, aprenda a lavar banheiro. Sabe, se você não faz porque acha que isso é indigno, aprenda a lavar banheiro, aprenda a abrir a porta do carro para o seu pai, rapaz. Aprenda a se submeter à liderança, a dizer sim, senhor. Eu aprendi com o pastor Josué Gonçalves que ninguém é digno de se levantar para ensinar se primeiro não aprendeu e foi humilde para sentar e aprender. Aprenda a ouvir. Saiba que as pessoas, por mais ignorante que pareçam ser para você, existem lições que elas podem ensinar para você. Então, na fase de menino, a gente acha que sabe tudo. Na fase da convicção, a gente aprende que, na verdade, o que nós conhecemos é uma gota no oceano do desconhecido. Amém, meus irmãos? Outra coisa que eu aprendi na fase da emoção, em relação à fase da convicção, na fase da emoção a gente tem medo. Eu tinha tantos medos, medo de Deus, eu carregava o medo de Deus. A pior reunião, o pior culto para mim na igreja era a Santa Ceia. Pensa nisso, o pior culto era a Santa Ceia. Por quê? Porque na Santa Ceia me era trazida a memória, em vez da morte de Cristo, e a abolição da escravatura, e o sangue derramado, e o passaporte carimbado pela imigração do céu para a eternidade. Eu tinha medo de Deus por causa dos meus pecados. Olha, irmão, você que beijou a sua namorada, hein? Deus está vendo, vai pegar o pão aí. E aquilo foi construindo medos dentro de mim. Medo. Eu tinha medo, mesmo depois de casado, eu tinha medo de tocar a minha esposa. Medos que eu vivia na fase da emoção.
mas eu fui tendo experiência com Deus e com a palavra, e aprendi que Ele não é patrão, Ele é Pai. E se vocês, sendo maus, vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará coisas boas. Em outras traduções, dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Ele é o Pai da parábola do filho pródigo, que poderia vingar-se, que poderia xingar, que poderia pagar um sermão, que poderia bater, ter agressão física, mas não, o filho chegou todo errado. Ele abraçou, ele beijou, ele matou um novilho cevado, ele fez festa, ele pôs roupa nova, ele pôs anel no dedo e disse: o meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Deixa a graça te revestir nesta manhã. Não tenha medo do pecado, meu irmão, porque onde abundou o pecado, superabundou, 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 superabundou a graça de Deus. E na fase da convicção, os medos continuam, mas a graça, a consciência da graça, suplanta a força do medo, e você descansa nos braços do Senhor. Eu tinha o hábito de, antes de dormir, dobrar o joelho para orar, e muitas vezes, pelo cansaço, eu dormia ajoelhado, e quando eu acordava no pavor. Perdoa, Senhor, porque eu dormia ajoelhado, deveria estar orando. E um dia eu estava lendo um livro do Max Lucado, e ele disse assim: se você dormir ajoelhado, relaxa, porque o melhor lugar para dormir é nos braços do seu Pai. Você pode dar um glória a Deus aí. Deixa a graça de Deus te envolver, deixa o amor te envolver. Aliás, o mundo está tão cheio de acusação, irmão. O mundo está tão cheio de apontamento de erro. Deixa o amor de Deus te envolver. Isso quer dizer que permaneceremos no pecado para que a graça superabunde. Jamais como nos tornaremos ou continuaremos escravos daquilo do qual nós somos libertos. Vocês não sabem, Romanos capítulo 6, vocês não sabem que aquele a quem vocês obedecem, vocês se tornam escravos dele. Não, eu não vou ser escravo do pecado, mas eu tenho a consciência que ele não me aceitou porque eu não peco. Ele me aceitou porque ele é Deus, ele me ama. Eu não peco porque ele me salvou, eu não peco porque ele me amou, eu não peco porque o Espírito dele dia a dia, pela palavra, vai processando santidade no meu espírito, transformação no meu espírito. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Quantos podem glorificar ao Senhor? Na fase da emoção, a gente tem medo de tudo, inclusive de Deus. Como os discípulos que viram Jesus andando por sobre as águas e gritaram: é um fantasma. Não, não é um fantasma, é o Filho de Deus que morreu por você. Ele te ama, sinta-se abraçado por Ele, sinta-se cuidado por Ele, sinta-se amado por Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. O que mais que eu aprendi? A diferença da fase da emoção para a fase da convicção é que na fase da emoção a gente quer impressionar. Na fase da convicção, o nosso objetivo é influenciar. Sabe, eu preparava os melhores sermões, pensando assim: rapaz, eu vou explodir com tudo. Eu quero que as pessoas me elogiem. Eu quero que as pessoas olhem para mim e falem: uau, que inteligência, que sabedoria. Porque na fase da emoção, é normal, você quer impressionar. Mas aí na fase da convicção, você não quer mais impressionar, você quer influenciar. Conta-se que um rapaz chamou um amigo para ouvir Charles Haddon Spurgeon pregando a palavra numa segunda-feira à noite, na Catedral de Londres. E com muito custo ele convenceu o rapaz a ir, porque ele dizia assim: rapaz, vamos lá. Charles Spurgeon é o melhor pregador que eu já ouvi. Ele é incrível, ele é extraordinário, ele é dinâmico, ele é eloquente, ele é poderoso nas palavras, ele é inteligente. Vamos lá, você não vai perder de vamos lá. O rapaz falou: bem, se ele é isso tudo, eu vou lá. E o rapaz foi lá. Spurgeon pregou, e quando terminou a reunião, quem convidou disse assim: o que você achou dele? E ele falou assim: demais, extraordinário, poderoso, amoroso, grande, uau, nunca vi nada igual. Eu não te falei que Spurgeon era extraordinário? Ele disse: não,
Eu não estou falando de Spurgeon, estou falando do Cristo que Spurgeon expôs nessa noite. Aleluia, aleluia. Não é impressionar, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos, todo mundo, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória, todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Você pode levantar as mãos e louvar e adorar e exaltar. Carachori andarabacori andarababas. Aleluia. Eu sei que é comum. Às vezes os meninos vão para a piscina, os garotinhos, e eles ficam assim: pai, você já deve ter passado por isso. Você olha e ele dá um pulo na piscina, uma coisa que para nós é a coisa mais boba que tem, mas ele quer te impressionar. Irmãos, isso é natural, mas é coisa de menino. Eu cresci, deixei as coisas de menino. Não interessa quem vai levar o crédito nesta obra, interessa que a glória seja dele, o louvor seja dele, a adoração seja dele. Bendito seja o nome do Senhor. Não importa se vão dizer que eu preguei bonito, importa é a pessoa dizer: hoje eu saio daqui mais crente, eu saio daqui melhor, eu vou orar mais, eu vou obedecer às autoridades que Deus constituiu sobre a minha vida. É influenciar, não impressionar. Aleluia. Glória a Deus. Eu coloquei o nome do meu filho David, porque eu ouvi a história de David Livingstone, um missionário inglês que foi pregar em um país específico da África, eu não me lembro o nome agora. E ele pregou ali naquele lugar e ministrou às pessoas daquele lugar. E ele disse: quando eu morrer, enterre o meu corpo lá em Londres, mas por favor, meu coração eu quero que seja enterrado aqui nesse lugar. E ele morreu, meus irmãos, e fizeram isso. E a igreja da qual ele fazia parte mandou os jovens para continuar a obra de David Livingstone. E os jovens chegaram lá naquela aldeia e começou a pregar sobre Jesus, a grandeza de Jesus, a bondade de Jesus, a humildade de Jesus, o espírito servil de Jesus, sabe, o amor de Jesus, falando das coisas boas de Jesus. E quando um daqueles jovens terminou a pregação, uma senhora veio até ele e disse assim: sabe esse homem do qual você está falando? Sim, ele morava naquela casa ali, ó. E o jovem pregador disse assim: como? Jesus não morava ali, senhora. Jesus, ele nasceu em Jerusalém, nasceu em Israel, ele viveu tudo aquilo que eu preguei, morreu, ressuscitou e foi para o céu. O espírito dele está aqui, mas ele não morou ali. Ele falou: não, morou ali. Como que ele morou ali? Só que aqui o nome dele não era Jesus. Aqui na nossa região o nome dele era David Livingstone. Meu irmão, não é impressionar, é influenciar. Que as pessoas olhem para você e conheçam o céu do lado de dentro. Que as pessoas olhem para você e saibam que Jesus é o Senhor. Meus filhos começaram a estudar agora. O Gabriel tem 17 anos e falou: pai, cheguei na escola, no segundo dia o garoto falou comigo assim: Gabriel, cuidado, porque na hora que entrar no banheiro lá, os jovens gostam de entrar lá para fumar baseado, maconha, então sai rápido. E ele falou: pai, que eu fiquei assustado com aquilo. E eu disse: e aí, meu filho, qual é a sua posição? Minha posição, pai, é permanecer em Cristo, é dar exemplo em Cristo, que brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o Pai que está no céu. Levante a sua mão, querido. Deus conta com você. O Espírito de Deus está em ti, que agir através de você. Na fase de menino a gente quer impressionar. Na fase de adulto, na fase da convicção, a gente quer influenciar. Impressionar, influenciar. O que você vai fazer a partir de hoje? Impressionar ou influenciar? O que será? Como é que será a partir de hoje, querido? Na fase da emoção, a gente quer construir um império.
para Deus. Eu sonhava em ter uma igreja com 10 mil membros no centro de Contagem. Irmão, eu queria ser o maior pastor daquela cidade. Eu queria ser a maior igreja daquela cidade. E de repente Deus vem e quebra as minhas pernas. Depois de 16 anos ali, lutando, orando no monte, batalhando, polivalente, sabe? E lutando, aquela coisa toda, eu comecei a não sentir Deus dentro da igreja. Eu estava pregando como palestrante, não como ministro do evangelho, sabe? Os cultos frios, a igreja chateada, a igreja doente, eu doente, porque ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão feridas, se dispersarão. E eu não entendi aquilo, comecei a orar: Deus, o que está acontecendo? Deus, por que disso tudo? Cadê os meus sonhos, Senhor? O sonho a gente ora assim: o sonho do Senhor no meu coração, de ser pastor da maior igreja de Contagem. Cadê, Senhor? Deus, por que, Senhor? E eu comecei a orar com a minha esposa, e orar, chamei ela, nós fomos para o monte, fizemos uma campanha de 3 meses, para entender aquele período, aquele momento difícil, de ausência de Deus no espírito, na alma, orando mais vazio, pregando mais vazio. Falei: Deus, o que está acontecendo? No final dos 3 meses, Fabiana estava deitada, eu me deitei do lado dela, ela estava ouvindo um áudio num livro do Dr. Mike Murdock, e aí, ela ouvindo aquele áudio em português, naturalmente, uma moça que estava traduzindo, e ela ouvindo aquilo, quando eu deitei, ela falou: você quer que abaixe o celular? Eu falei: não, deixa, porque eu quero ouvir. Eu buscava uma resposta: Deus, o que está acontecendo? Deus, por que eu não sinto o Senhor? Deus, por que os meus sonhos? Deus, o sonho do Senhor na minha vida, nessa cidade, de influenciar e tal. Deus conhece o seu coração, Deus conhece o seu interior. Deus sabe se a sua motivação vem dele ou vem de qualquer outra coisa. E aí, irmãos, a moça dizia bem assim, naquela fatídica noite: seu chamado é geográfico. Deus criou lugares antes de criar pessoas. Existe um lugar específico para Deus fazer aflorar o que Ele tem para a sua vida. Existe um lugar específico. Quando ela disse aquilo, o Espírito testificou no meu coração, e deitado eu disse: Fabiana, nós iremos nos mudar de Contagem. Acabou o nosso tempo aqui. É o que Deus está dizendo: o Ribeiro de Querit secou, é para ir para um outro lugar, porque tem uma viúva que vai cuidar de nós, e nós vamos ministrar sobre a vida dela. Mas como dá? Você não preparou discípulos, vai deixar com quem? Como assim? Para onde nós iremos? Não sei. Se Deus falou, Deus vai preparar. Deus levantou um discipulador que eu tenho, pastor William Werneck, da Igreja Batista da Paz, lá no Barreiro, em Belo Horizonte. Conversei com ele, fizemos uma transição, ele abraçou a igreja ficou bem cuidada, e nós nos mudamos para Cabo Frio. E ali nós passamos 2 anos, irmão. Agora em janeiro, 21 de janeiro, eu fui conversar com um primo da minha esposa, o Elton, que mora em Boston, e o pastor Zé Carlos. O pastor Zé Carlos estava com ele no aeroporto de Confins, lá em Belo Horizonte. E quando eu estava conversando com eles, o pastor Zé Carlos disse assim: meu filho, eu fui para os Estados Unidos, sei lá se 30 anos atrás, eu sei que é muito tempo. E quando eu fui para os Estados Unidos, sem saber o porquê, eu estava lá e perguntei a Deus: por que eu estou aqui, Senhor? Se eu quero ser missionário, e quem está lá, a ideia de ser missionário é África, é outros lugares. Estados Unidos é bom demais para ser verdade. Deus não pode querer um missionário nos Estados Unidos. É lugar pobre, lugar ruim. E ele falando tudo e eu ouvindo. E eu, para ser sincero, eu estava até com raiva, porque eu queria conversar com o primo da Fabiana e o pastor. O pastor fala pouco, o pastor tomou a palavra e começou a falar. Mas depois eu fui entender que era o Senhor usando a vida dele para me trazer para cá. Eu nem pensava em vir para cá, irmão. Eu era orgulhoso falar com a Fabiana: eu entrar num país que não me quer, eu não quero, não vou fazer isso nunca. Eu não preciso disso, para que isso? Tinha um salário bom, morava na beira da praia, na minha casa, para que eu vou fazer isso? Nunca, não vou fazer isso, é aqui que Deus vai me honrar e tal. E de repente passou Zé Carlos na mesa falando assim, um pouquinho de tempo entre o intervalo de ele pegar o avião, e falou assim: mas aí, meu filho, eu perguntei para Deus por que eu fui para lá. E Deus me disse: você veio para cá por 2 razões. Primeiro, porque a moeda é forte. Eu quero te mandar para o mundo inteiro, vou te mandar daqui, a moeda é forte. Segundo, a língua é universal. As portas do mundo vão se abrir para você. Irmão, quando ele falou isso, o Espírito veio, pá! É isso que eu estou falando e você não está entendendo. Eu vou te levar para um lugar onde a língua é universal e a moeda é forte, porque eu quero abrir as portas do mundo para você e para sua família, e o que eu tenho para fazer na sua vida é muito maior do que você imaginava acontecer em Contagem.
Uau! Eu não tinha nem passaporte. Falei, se foi Deus que falou mesmo, porque eu já cansei até de falar para a igreja, Deus falou, hein? E não acontecia nada. Se foi Deus, o menino está amadurecendo, irmão. O processo é doloroso, mas vai valer a pena. Amém? Glorifica o Senhor nesta manhã. Vai valer a pena. Louve ao Deus nesta hora, irmão. É Ele que opera em vós o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus gostoso para Jesus aí? Falei, bem, se é de Deus, então tirar passaporte é fácil. Quero ver passar teu visto. Tiramos passaporte. Eu precisava de dinheiro para vir, óbvio. Irmãos, eu fechei 3 consultorias que ultrapassaram R$70 mil em 45 dias. Isso nunca aconteceu na minha vida. Nunca. 3 alunos meus de inteligência financeira fecharam consultoria comigo. Mais de R$73 mil é o dinheiro que eu usei para poder pagar tudo o que eu precisava para chegar até aqui. Fomos lá, tivemos o visto aprovado, negaram apenas o Daniel. E eu disse para minha esposa, temos que ir. Se Deus abriu as portas, é a confirmação de que a gente tem que estar lá. E aí, irmão, não tem muito mais o que falar, eu estou aqui, Deus está desenrolando em mim o seu mistério, e nós vamos aprender a língua. Eu estava brincando com o Gabriel, falei, Gabriel, eu dentro do avião, a moça passa e pergunta o que eu queria. Eu achei que café era coffee, aí eu estou falando assim, coffee, preto, coffee. Ela estava, não entendendo. Aí ele, porque não é coffee, pastor? Ela estava entendendo que você estava tossindo, querendo tossir, ali te dá o lenço. Irmão, a gente passa uns micos desse, mas no nome de Jesus, Deus vai nos dar vitória. A outra menina, acho que achou que eu era hispano, né, e falou assim, Spanish, e falou com ela em inglês, aí ela me deu um café. Café ruim, mas me deu. Glória a Deus por isso. E aí, meus irmãos, me deu só 3 negócios de açúcar. Uma miséria, mas glória a Jesus. É porque eu não posso comer muito açúcar. Queridos, na fase da emoção, a gente quer construir um império para Deus. Na fase da convicção, nós queremos cumprir o propósito de Deus. Que às vezes não é construir império para Deus. Que às vezes não é mudar o mundo. Eu me lembro que nós cantávamos aquela música, né, traduzida, que o Fernandinho canta lá. Vamos mudar o mundo, vamos mudar o mundo. Vamos ser honestos. Ninguém vai mudar o mundo. Jesus mudou o mundo. O mundo inteiro se rendeu a Jesus. Ninguém vai mudar o mundo. Mas vamos imitar Jesus. Se eu não posso mudar o mundo inteiro, eu posso cumprir o propósito de Deus e mudar o mundo do coração, o mundo de uma mulher samaritana. Eu posso mudar o mundo de Nicodemos. Eu posso mudar o mundo de um Saulo que foi transformado em Paulo, e através dele muitos mundos serão transformados. Amado, não queira ser mais do que lhe convém. Cada um faça segundo a medida da fé que Deus lhe confiou. Faça o que Deus te mandou fazer, apenas o que Deus te mandou fazer. Cumpra o seu propósito. Os pássaros voam, os peixes nadam. Faz o que Deus te chamou para fazer, e o nome dele será na tua vida glorificado. Se você crê, glorifica o nome do Senhor. Meu sonho era ser o maior pastor de Contagem. Deus falou, cortou minhas pernas. Não é meu sonho. Meu sonho é te levar para os Estados Unidos, e depois só ele sabe, nem sei para onde que eu vou. Amém, meus irmãos. Vamos andar então, para a gente terminar. Na fase da emoção, a gente vive aquele texto de Mateus 10,16, quando Jesus fala assim, eu estou enviando vocês como ovelhas por meio de lobo. Eu vou terminar com isso. Preste atenção. Estou enviando vocês como ovelha por meio de lobo. Quer viver? Quer viver? Quem quer viver como ovelha? Estados Unidos, irmão, é você ovelha no meio de lobo. Pelo menos todo mundo está me contando aí. Estou ficando até com medo. Pastor, vigia, pastor, pastor, cuidado. Aqui é ovelha no meio de lobo. Lembra aí do lobo de Wall Street? Ovelha no meio de lobo. Jesus assim, quantos aqui querem sobreviver e viver o propósito de Deus nesse país ou em qualquer lugar do mundo? Levante a mão e dá glória a Deus. Mateus 10,16. Seja prudente como... Eu não vou usar a palavra da tradução serpente, eu vou falar cobra, para ficar forte. Seja prudente como a cobra e simples como a pomba. Na fase da emoção, a gente só é pomba. Só é pomba.
Você precisa estudar. Estudar para quê? Jesus está voltando. Você precisa melhorar, corrija a sua vida financeira. Para quê? Jesus é quem cuida de mim. Você precisa testemunho dentro de casa para o seu marido, para o seu cônjuge, para a igreja. Para quê? Se ele quiser, é Deus que opera na vida dele, não operou na minha. A gente é só pomba, irmão. E isso é profundo, porque pomba simboliza o quê? Paz. Pomba tem ligação com o céu, porque voa, né? Pomba é bobinha, mansinha, calminha. E a cobra? O Senhor está dizendo, você quer sobreviver no meio dos lobos? E é engraçado, porque qualquer tradução você vai ver que a prudência da cobra vem antes da simplicidade da pomba. Você vai ler depois, vai ver Mateus 10,16. Prudente como serpente, simples como pomba. Irmão, se pomba simboliza paz, se pomba simboliza o céu, se pomba simboliza humildade, se pomba simboliza oração, se pomba simboliza jejum, se pomba simboliza devocional, se pomba simboliza congregação, se pomba simboliza humildade, se pomba simboliza tudo isso que nós conhecemos de bom no Evangelho, a prudência da serpente significa cresça, prospere, governe as suas emoções, aprenda a lidar com o casamento, ok? Não queira ganhar a discussão, ganhe o casamento, não ganhe a discussão. Quem ganha a discussão é tolo, quem cala e ganha o casamento é sábio, é sábio. O lado cobra administra suas finanças. Não seja ganancioso, mas por favor, seja ambicioso. Uai, como assim? Sim, não seja ganancioso, seja ambicioso. Deus criou você e a mim para sermos ambiciosos, mas não gananciosos. Qual a diferença? Ganância é quando você quer muito uma coisa, mas você não reconhece limites. Eu mato para ter, eu engano para ter, eu passo por cima de tudo e todos, largo Deus de lá para ter. Isso é ganância. O que é ambição? Eu quero demais e vou lutar muito para ter. No entanto, eu sei que a minha fonte provedora é Ele. No entanto, eu sei que quem cuida de mim é dele. No entanto, eu sei que quem abre porta e ninguém fecha é Ele. E quem fecha e ninguém abre é Ele. No entanto, eu tenho princípios e valores que governam essa paixão, esse desejo inflamado. Eu tenho cerca, irmão. Eu tenho limite, eu não vou comprometer a minha família para ter. Não vou enganar as pessoas para ter. E a Bíblia diz assim, olha, nisso é glorificado o meu Pai, João 15, que vocês deem muitos frutos. Muitos frutos. Detalhe, frutos que permaneçam. Então, fala para quem está do seu lado, você foi criado por Deus para gerar, é muito fruto mesmo. É muito do que Deus pôs no seu coração. Muito. Prudência. Falando de prudência, eu fecho isso aqui e vamos terminar. Falando de prudência, o espinho que eu tinha na minha vida ministerial chama-se desorganização financeira. Irmão, era uma bênção em quase tudo. Lutava para ser um bom marido, lutava para ser um bom pai, sabe? Ali me humilhava, tentava crescer como pessoa. Mas pensa num camarada que era bom para ganhar dinheiro, mas era horrível para ter dinheiro. E a gente confunde, a gente acha que quem ganha muito dinheiro é quem tem dinheiro. Pastor, por que terminar falando de dinheiro? Porque existem pesquisas que apontam que mais de 70% dos problemas que nós enfrentamos está ligado a dinheiro. Ao lado bom, ao lado ruim. Eu aprendi com Loren Kainiger. Loren Kainiger é fundador da Jocum, americano, fundador da Jocum. Loren Kainiger escreveu um livro chamado Fé e Finanças no Reino de Deus, e ele ensinou o quê? Dinheiro, não tem nada de errado com dinheiro. Dinheiro é como um camaleão, ele assume o coração de quem o possui. Simples assim, é um homem de Deus que me ensinou isso. Dinheiro é como um camaleão, assume a cor do coração de quem o possui. Dinheiro é só papel moeda, irmão. Não tem nada de errado, assim como não tem nada de errado com a televisão. O problema está na mão de quem tem um controle. Celular também não tem nada de errado com o celular. O problema é a mão que segura o celular. A mente que vasculha o celular. Jesus disse que o que prejudica é o que sai de dentro, não o que vem de fora para dentro, é o de dentro para fora. Então vamos entender uma coisa aqui.
Eu ganhava dinheiro como pastor, eu comecei a ser professor de oratória, comecei a melhorar a minha vida financeira, Deus começou a me abençoar, sem comprometer o ministério, sem prejudicar a igreja, e estava ali fazendo a obra de Deus, tirava um tempinho para poder lecionar as pessoas, dar aula de oratória, ensinando as pessoas a falar em público, mas eu ganhava e nunca tinha dinheiro. Atenção, juventude, que aqui está. Gente, Estados Unidos é um prato feito. Você chega aqui, ontem, pastor, nós estávamos comentando isso na mesa. Para quem vem do Brasil, vê que tem televisão de 10 mil reais lá, que aqui é o quê? 200 dólares, 250 dólares. Dá uma coisa dentro da gente, assim, eu vou comprar, mesmo que eu não vou ligar, mas eu vou comprar. Seu celular está funcionando, você fala assim, não, mas sei lá, que o iPhone é baratão, não é? Saiu novo agora, eu vou montar nele. Carro é baratinho, vou comprar um carro. A gente fica com a coisa, sabe, aquela vontade de comprar. Irmão, vigia. Em nome de Jesus, vigia. Guarde o seu coração, seja simples como pomba, mas prudente como serpente. Vigia. Vigia. E aí, meus irmãos, eu comecei a orar a Deus, falei, Senhor, eu tenho que mudar isso. Como é que pode um pastor, um homem que está lecionando, ensinando a igreja, doutrinando a igreja, que não tem dinheiro, endividado sempre, com problema financeiro, nome sujo? Sim, irmão, na fase do menino eu passei por tudo isso. E aí eu fui estudei com grandes autoridades, inclusive daqui, que fez seminário lá no Rio, estudei dinheiro. Por quê que eu gasto dinheiro? Estudei, comecei a dar aula de educação financeira, e graças a Deus, para a glória do eterno Deus, consegui equilibrar minha vida financeira, me tornei professor de educação financeira, e usando principalmente a palavra de Deus. Deus ensinou para Faraó através de José, vai vir 7 anos, só para encurtar por causa do tempo, vem 7 anos de prosperidade. No ano de prosperidade, da abundância, quem tem a mentalidade pobre, só é pomba e não é cobra, o que ele faz? Ele gasta. Quem tem a prudência de uma serpente na prosperidade, o que ele faz? Ele junta, ele segura, diz o Senhor a Faraó, por meio do libertador financeiro José. Segura! E aí? Quando vier o tempo da fome, vai acontecer 2 coisas boas. A primeira é que você vai dominar o mundo, porque eles não vai ter lá, eles vão comprar na sua mão. Segundo, vai ser extraordinário, por quê? Porque você vai poder comprar barato. O jogo do negócio é assim. Quem é só pomba, quando vem a fartura, ele gasta. Quem é cobra, vem a fartura, ele guarda. Quem é pomba, quando vem a escassez, vende. Quem é cobra, quando vem a escassez, compra. Vocês sabem, já passaram por uma crise aqui em 2007, 2008, quando vem a escassez, o que valia 100 cai para 40, para 30. É hora de comprar. Mas aí, quem não está preparado, irmão, o que eu estou dizendo está na palavra de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, disse assim: a ninguém devais coisa alguma, exceto o amor. Não deva e não deva. Pode ser nos Estados Unidos, no Brasil, na China, onde quer que seja, a palavra é universal. Viva a palavra, simples como pomba, prudente como serpente. Que Deus te abençoe. Amém? Perguntaram a um pensador qual a coisa mais absurda que ele viu na terra. Ele disse assim: a coisa mais absurda que eu vi são as pessoas que compram bem que elas não precisam, com o dinheiro que elas não têm, para agradar pessoas que elas não conhecem ou delas elas não gostam. Isso é tolice. Contente-se com o que Deus te deu. Espere o tempo certo. Tira o seu dízimo e seja fiel a Deus. O dízimo é a semente espiritual que vai trazer provisão sobrenatural sobre a sua semente material. Judeu sabia que quando ele colhia 10 sacas de trigo, eu termino com isso, 10 sacas de trigo, preste atenção, está na Bíblia. Quando o judeu colhia, um exemplo, 10 sacas de trigo, ele sabia que um daqueles sacos era o dízimo, 10%. Aí, irmão, ok. Se ele leva um saco para o templo, ele vai pegar o outro saco, um exemplo, o outro saco é oferta. Vai pegar aquele outro saco e vai levar para ajudar o órfão, a viúva, a construir o templo, etc. Vai lá. Então, se ele tem 10, me ajuda a fazer essa conta, ele tem 10 sacos, ele colheu lá 10 sacos.
Ele pegou um e entregou como dízimo para a sustentação do ministério sacerdotal, pegou outro e entregou como oferta para ajudar o órfão necessitado, etc, etc. Eu não vou entrar no mérito da questão. Sobraram quanto? Tirou de 10, tirou 2, quantos sobraram? O que um judeu inteligente fazia? Eu já dei o de Deus. Agora dos 8 eu vou pegar pelo menos 2, que são semente, e vou fazer o quê? Replantar. Os 6, eu tinha 8, replantei 2. Ficaram quanto? 6. Os 6 eu vou comer. Os 6 eu compro celular. Com os 6 eu ponho gasolina no carro. Com os 6 eu pago aluguel. Agora, eu preciso replantar pelo menos um dos 10 sacos também, que é meu dízimo. Os economistas falam de dízimo pessoal. Aí, irmãos, o que eles entendiam e ainda entendem? A promessa de Deus não é que vivamos uma vida utópica. Se eu der o dízimo, com certeza eu vou achar dinheiro na rua. Isso é um problema que a gente vive. Se eu der o dízimo, com certeza o meu patrão vai chegar, em vez de me dar 1.000, vai me dar 2.000. Pode acontecer, não pode, pastor? Deus pode fazer isso, irmãos? Pode, mas isso não é regra, gente. Não é princípio, ele é pai, ele pode fazer. Mas não é o compromisso dele em fazer. Ele não está preso no bom sentido dessa palavra. Agora, o que você tem que fazer? Ganhou $1.000, filho. Leva os 100 e entrega o dízimo. Leva os outros 100 ou 50, não sei quanto que o Espírito vai te orientar. Dá a oferta. E pelo amor de Deus, no mínimo $100. Replante. Coloque numa poupança especial, aplica, sei lá, na bolsa de valores, não sei onde você vai pôr, eu sou orientador, se quiser depois eu posso até te ajudar, mas irmão, reaplique, bota na terra. Aí se você é espiritual, qual que é a promessa de Deus? Ele não vai deixar o devorador vir sobre aquela semente plantada. Deus vai prosperar você no tempo de crise, com crise ou sem crise. E Isaac plantou e naquele mesmo ano colheu, mas tem que plantar, irmão. Perguntaram ao agricultor, essa terra dá arroz? Ele falou, não. Dá feijão? Muito menos. Dá mandioca? Ele falou, também não. Ele falou, mas não dá nada? Ele falou, bem, se plantar qualquer coisa dá. Você tem que plantar. Você precisa plantar. Então, essa semente que você plantar, vai vir a provisão pela semente espiritual, e Deus vai prosperar você. Simples como pomba, prudente como serpente. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino. Vem os músicos, por favor, aqui, nós vamos louvar o Senhor. Pensava como menino, raciocinava como menino, mas agora eu sou adulto, deixei para trás as coisas de menino. Amém, meus irmãos? Vou pedir por gentileza, coloque-se de pé no seu lugar, no nome de Jesus, e vamos orar. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe o seu trabalho, Deus abençoe os seus negócios, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu ministério, Deus abençoe a sua saúde, Deus abençoe o seu coração. O Senhor te livre, o Senhor te guarde, que Deus prospere você, que a luz de Cristo brilhe em você, através de você, que você seja um exemplo que muitos vão querer seguir. Impressionante. Não, influenciar sim. Levante a sua mão e receba poder do Espírito Santo agora. Levante a sua mão e receba o testemunho de que Jesus morreu, mas está vivo, ressuscitou e está aqui para te abençoar. Tira um momento só de adoração a Deus. É tempo de maturidade na minha vida, na sua vida. É tempo de crescer, é tempo de prosperar, é tempo de evoluir, é tempo de comunhão com Deus. Juventude, o Espírito de Deus conta com vocês. Existem pessoas nesta nação que precisam da graça que Deus confiou a você. Receba essa graça agora, receba o poder agora, receba a unção agora, receba o testemunho de que Cristo está vivo agora, e adore o nome dEle, e exalte o nome dEle, e glorifique o nome dEle. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Receba maturidade agora,
Receba crescimento emocional, crescimento espiritual. Receba o espírito do crescimento e da vitória e do poder agora, em nome de Jesus. Antes de passar o microfone aqui para o pastor, para o Reinaldo, eu quero que você cante comigo essa canção e pense na letra. Adore ao Senhor com toda a sua força, toda a sua intensidade. Coloque a sua vida diante de Deus agora. Deus não te chamou por causa da idade, Deus te chamou por causa do propósito. Ele é maior do que as adversidades e os problemas. Deus abre porta, Deus abre porta. E eu quero profetizar que Deus vai abrir portas de vitória, de milagre para você, para sua casa, para sua família. Se você crer, dá um grito de glória a Deus aí. Aleluia, aleluia, aleluia. Erga as mãos e cante neste lugar. Glória a Deus, aleluia. Neste lugar tu és me entregar totalmente. Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e ver. Se eu me humilhar, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar tu és real. Toda a igreja adorando ao Senhor. Vai lá. Neste lugar quando eu era menino, pensava como menino, falava como menino, raciocinava como menino, mas o Espírito veio e me amadureceu. Hoje eu sou adulto, eu faço coisas de adulto. Receba maturidade do Espírito. Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Erga as mãos e adore com tudo. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus
cantando. Se eu me humilhar, se eu me um coral. Lindo, 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 lindo. Calabaçuri que andará baixeira. Ui, caramaçuri que andará baixeira, andará labas. Calabaçuri andará labas. Caramais show que andará labacori, andará labas. Mas vale um dia no centro do teu querer. Receba mais dele, vai. Receba mais a presença dele. Receba mais a presença dele. Receba mais a presença dele. Eu já vou terminar, meus irmãos. Aleluia. A tua fonte. Aleluia. A minha fonte é o teu amor. Minha. Erga as mãos e declare. Ele está presente aqui. Vem aqui, Reinaldo. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A última vez, tu és minha fonte. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. O Senhor te abençoe e te guarde. Sobre ti o Senhor levante o seu rosto. Sobre ti o Senhor levante o seu rosto. Sobre ti o Senhor levante o seu rosto. Tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Um tempo de convicção, um tempo de maturidade, um tempo de crescimento para a tua vida. Eu profetizo no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Uma juventude sadia, forte, que entende o seu propósito. Uma juventude forte e sadia que entende a sua missão em Cristo. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja generosa, liberal, que ama os seus ministros. Uma igreja generosa e liberal que ama os pastores, sobretudo o anjo da igreja, o pastor Messias e a sua família. Com a medida que medirmos, também seremos medidos. Deus abençoe a sua casa e a sua família. Deus guarde o seu coração e, como Daniel, você decida não se contaminar. Que o Espírito de justiça, que o Espírito de verdade, que o Espírito da eterna riqueza se manifeste em você e através de você, trazendo luz aos corações. É o que eu profetizo no nome de Jesus. Deus te abençoe. Se você recebe e crê, aplauda o nome do Senhor.